Paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui em mais uma escola bíblica, a qual a lição 5, que é mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. Antes de nós começarmos, nós vamos estar orando para que Deus possa falar conosco, abrir nosso entendimento, e que tudo que venha a ser falado nós viemos aprender e guardar no coração. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado, Jesus, por poder estar aqui falando do Senhor mais uma vez. Fale conosco, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa visão, nosso coração. E nós fazemos a oração de Salomão, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que tudo que venha a ser falado seja para a honra e glória do Teu nome. E quem estiver assistindo venha a ser tocado pelo Senhor e transformado pelo Senhor. Nós apresentamos a Ti essa aula, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar aqui continuidade, onde está dizendo aqui no texto áureo, que vai falar em Efésios 5:17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A verdade aplicada diz: devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões, para saber qual é a sua vontade e assim trilhar por esta. O objetivo da lição: conhecer as 3 áreas da alma, ensinar sobre a liberdade de escolha, falar sobre as emoções e a sua vulnerabilidade. O texto de referência é em Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? A introdução diz assim: na explanação sobre as áreas da alma que precisam de cura, destacaremos a mente, vontade e as emoções, sabendo que, enquanto estamos neste mundo, podemos contar com a ação do Espírito Santo e a palavra de Deus para lidarmos também com estas faculdades da alma. O tópico 1 diz as 3 áreas da alma. Nessa lição, estudaremos as áreas da alma que estão ligadas à nossa essência e que precisam ser curadas, são elas: mente, vontade e emoções. O tópico 1.1 diz assim: mente, a líder da alma. Em Romanos 12:2, vemos que para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, é preciso uma mudança de mente. A palavra grega aplicada no texto para isso é metamorfose, que implica na transformação tanto da mente como no coração. Em Romanos 8, verso 5, torna isso claro. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Sem uma mudança na mente gerada pela palavra, não desfrutaremos do conhecimento pleno do Pai. Aqui o tópico 1 vai dizer sobre a mente. Em Romanos 12:2 diz que para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é necessário uma mudança de mente. E a palavra metamorfose é mudança de mente, de caráter e de coração. Então, para nós conhecermos a vontade de Deus e sabermos que estamos de acordo com aquilo que Deus quer para nós, é preciso uma mudança de mente. É preciso nós termos a nossa mente limpa e acreditar que tudo é possível ao que crê. Porque temos a mente transformada pelo Senhor, nós vamos ver coisas impossíveis e ver coisas que, aos nossos olhos, não era possível, mas o Deus que nós servimos se torna possível a isso. Então, o primeiro tópico vai dizer sobre a mudança de mente. É necessário nós termos uma mudança de mente para viver a vontade do Senhor. Dando continuidade, no tópico 1.2, ele vai falar sobre o poder da mente. Assim como diz na nossa revista, como referência, a mente ela pode ser comparada como uma maior hidrelétrica do mundo. A mente ela é algo fantástico que Deus ele deu ao homem. Adão, em seu estado original, ele chegava a utilizar a sua mente em todo o seu potencial. Nos dias de hoje, o homem ele nem chega a utilizar uma certa porcentagem mínima, né? E para você ver quantas invenções já foi criada pelo homem. E o que acontece também?
Infelizmente, a mente ela foi canalizada para o mal, sendo corrompida pelo pecado, e hoje ela pode ser considerada como um campo de batalha, que é o que já vai falar ali no tópico 1.3, que vai falar sobre o campo de batalha, que é a disputa pelo controle da mente, onde ela pode ser representada como o lado de dentro é representada pelo Espírito Santo e a do lado de fora é representada por Satanás. E o que acontece? O Espírito Santo, ele habita no seu espírito e quer levar a sua mente cativa a Cristo e, dessa forma, submeter-se a Deus. Ele não obriga, não invade sem permissão, mas nos constrange. Satanás, ele não pede permissão e usará todo tipo de sutileza para assim dominá-la e a utilizá-la sempre para o mal. O seu objetivo principal é a distorção da verdade de Deus, que é a referência que ele usa ali em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4 e 11, verso 3. Tendo passado pela experiência do novo nascimento, temos responsabilidade de quanto ao que estará sendo alimentado em nossas mentes. Nossos pensamentos também precisam refletir a fé que nós professamos, E o que nós já podemos concluir nesse primeiro tópico é que a mente ela é a líder, é a percussora de todas as ações. E, infelizmente, a mente ela foi canalizada para o mal e, assim, corrompida pelo pecado, e hoje ela é considerada como um campo de batalha. Tópico 2. Vontade e escolha. É através da vontade que o homem decide o seu destino e faz as suas escolhas. Mais para frente, diz assim: Deus deu ao homem o poder de escolher corretamente em obedecê-lo e amá-lo. No entanto, ele tomou o caminho inverso e, a partir daí, a vontade se tornou imperfeita. 2.1. Somos capacitados para escolher. O ser humano foi criado com a capacidade de escolher vida ou morte, bem ou mal. A vida de uma pessoa é consequência de suas escolhas. O presente e o futuro são consequência das escolhas do passado. O discípulo de Cristo pode escolher entre obedecer a Deus ou não obedecer. Não escolhemos as consequências, nós escolhemos as consequências. Precisamos aprender a fazer boas escolhas para tomar diversas decisões corretas. Precisamos conhecer a vontade de Deus. O primeiro tópico nós falamos sobre mente e o segundo é sobre escolha. É interessante que Deus ele nos dá o livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. Se seguimos a Deus ou se seguimos ao mundo. E Deus não nos obriga a escolher o caminho dele. Tanto que a palavra vai dizer que o caminho de Deus é a verdade, é a única verdade. Deus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos esse livre-arbítrio em escolher o bem ou o mal, a verdade ou a mentira. Então, com a mudança de mente restaurada pelo Senhor, nós temos o poder da escolha e escolher o que é certo, não escolher o que é errado. Porque nós somos humanos e nós temos a dependência da escolha. Nós devemos escolher coisas corretas para não termos consequências pesadas. Então, a palavra de Deus vai dizer que, escolhendo o bem e fazendo o bem, nós somos amados pelo Senhor. No 2.2, ele já vai falar alguns defeitos da vontade. Em Gênesis 3, verso 4 e 5, ele vai citar: ao enganar Eva, a serpente ela disse: certamente não morrereis, porque Deus ele sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, tendo discernimento do bem e do mal. Essa cena ela se repete por diversas vezes quando nós somos tentados por aquilo que nós vemos. E o que acontece? Nós acabamos trocando o certo pelo duvidoso. Não é verdade? E o que acontece? A nossa vontade ela é imperfeita. A tendência é sempre nós escolhermos as coisas erradas. Nós somos induzidos por inúmeras vezes à inconstância, à indecisão, à falta de iniciativa, ao medo de fracassar, entre várias outras coisas, como procrastinar também pode ser considerado, você deixar para depois o que você pode fazer agora. E o que acontece? Por isso, o ser humano ele acaba tropeçando nas suas próprias pernas. Ele se sente perdido. O que acontece também? Ele
praticamente anda sem ter um direcionamento certo, por mais que ele sabe que ele está trilhando o caminho certo, o caminho correto, ele meio que acaba se desviando, porque é como se tivesse uma venda nos seus olhos, como se tivesse uma neblina à sua frente, e ele não conseguisse enxergar o que está diante dos seus olhos, né? E o que acontece? Ele acaba se deixando levar pelo medo, se deixando ser paralisado, e sem ter um rumo a seguir. Por mais que ele esteja andando no caminho certo, ele não consegue enxergar nada que está à sua frente, né? Já no 2.3, na verdade, né? Ele já vai falar, Jesus, ele buscava sempre a vontade do Pai. Jesus, ele agradou ao Pai, porque ele nunca fez a sua própria vontade, como diz ali em Lucas 22:42 e em João 8:29. Jesus, ele sempre se sujeitava a cumprir a vontade de Deus, né? Este é o caminho que nós devemos trilhar, seguir o exemplo de Jesus, sempre buscando a fazer a vontade de Deus, né? Dessa forma, abrindo mão da nossa vontade para cumprir a vontade dele, seguindo a sua orientação à luz da sua palavra, né? Que nós temos que, dessa forma, também andar sempre de acordo com o que a palavra diz, né? A palavra ela pode ser considerada hoje como nosso guia, né? Tudo que a palavra diz que nós temos que fazer na verdade, tudo que a palavra diz que é certo, que nós temos que fazer, é o que nós devemos que seguir em questão a isso, né? A palavra ela pode ser considerada hoje, né, a Bíblia Sagrada, como um manual para nós viver uma vida em santidade, né, diante da presença de Deus. Como está dizendo aqui, na palavra nós encontramos a manifestação da vontade de Deus revelada para nossas vidas e também um direcionamento pessoal que Ele revelará a nós em uma busca de submissão e oração. E assim nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Esse caminho, ele nos levará a uma vida de convicção e fé genuína, ou seja, nós temos que andar de acordo com o que a palavra diz, que ela é o nosso guia, na verdade, para a gente conseguir viver a vontade de Deus e andar em santidade, né, sempre buscando a vontade do Pai. E o que nós podemos dizer, o que foi aprendido aqui nesse tópico 2, é que a pessoa ela é consequência de suas próprias escolhas, porém, muitos eles têm uma vida marcada pela indecisão, na verdade, que é um defeito da nossa vontade. Por isso, o nosso exemplo é sempre Jesus, que sempre agradou o Pai e cumpriu, assim, a sua vontade. E nós temos que seguir esse verdadeiro exemplo, não é verdade? Tem duas frases aqui que me chamam a atenção, que eu vou compartilhar. Deus deu ao homem o poder de escolher corretamente em obedecê-lo e amá-lo. No entanto, ele tomou o caminho inverso e, a partir daí, as vontades se tornou imperfeita. O erro não é ter medo, mas ser dominado e paralisado pelo mesmo. É possível a confiança em Deus sobrepor o medo. E o tópico 3 vai dizer sobre emoções. Então, só recapitulando, a gente falou sobre mente, falamos sobre escolhas, que Jesus fez a vontade do Pai, e agora nós vamos falar sobre emoções, expressando os sentimentos. Deus não quer que sufoquemos nossas emoções, mas também não quer que caminhemos por elas. Nossas emoções precisam ser restauradas. O 3.1 diz assim: a vulnerabilidade das emoções. Não podemos basear nossa comunhão com Deus nas emoções, pois elas vão e vêm. Podemos estar emocionados ou não. Mas isso não altera a nossa condição para com Ele. Elas podem ser válidas e bonitas, mas não servem como base. Jeremias 17:9. Nossas emoções precisam ser restauradas. Nossa fé precisa sobrepor aos dias maus e bons. Falar sobre emoção é um pouquinho complicado, porque todos nós temos sentimentos, todos nós temos emoções. Mas a revista vai dizer sobre a gente não confundir a emoção com a presença de Deus, os sentimentos com a presença de Deus. Porque tem dia que estamos bem e tem dia também que estamos maus. Mas nós não podemos culpar a Deus por isso, culpar a Jesus por isso. Ele não tem culpa disso. E nós devemos sempre estar bem diante da presença de Deus, porque Ele que nos restaura. Então, não adianta eu estar mal e eu chegar aqui e falar algo para você, sendo que eu não estou bem.
Então, nós temos que orar, pedir para Deus restaurar nossos sentimentos e as nossas emoções. Lembrando, não confunda os sentimentos com a presença de Deus. Emoções é uma coisa, presença de Deus é outra. Então, para que nós podemos orar e pedir para Deus restaurar a nossa emoção e os nossos sentimentos. Se estiver bem, ore a Deus. Se estiver mal, ore a Deus também, porque Ele é capaz de restaurar os nossos sentimentos e emoções. No 3.2, ele vai falar, restaurando nossos sentimentos. Nós podemos ter nossos sentimentos restaurados a partir do momento que olhamos as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Um exemplo que a revista ela cita é de Josué e Caleb, onde eles viram a possibilidade de vencer os seus inimigos e dessa forma também tomar a terra. Já os demais espias, o que acontecia? Eles viram, só conseguiam enxergar o que estava à sua frente, né, que era os gigantes. E o que aconteceu? Dessa forma, eles se deixaram ser dominados pelo medo. E, na verdade, o erro não é nós se sentirmos acuados, termos o medo, e sim se deixar dominar e ficar paralisado pelo mesmo. E, de qualquer forma, é possível a confiança em Deus sobrepor o medo. Né? Então, de qualquer forma, não importa a circunstância, nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor e acreditar em Deus, porque Deus, crendo na nossa fé, Deus ele é muito mais poderoso do que o nosso próprio medo, não é verdade? Como esse trecho citado de Números 14, verso 6. Outro exemplo é Davi e Golias. Os israelitas viram que Golias era grande demais para ser enfrentado e permaneceram acuados pelo sentimento da impotência. Davi não ignorou a realidade da grandeza do oponente, mas confiou que o Senhor Deus era poderoso para garantir a vitória. Davi era um pastor, cuidava de ovelhas no pasto, e tem um gigante para ser derrotado, e todos os israelitas têm medo do gigante. Mas Davi ele não olha para o medo, ele olha confiando no Senhor. E ele diz, eu vou te derrotar em nome do Senhor. Então, o medo ele não pode nos dominar. Quando o medo vier, porque o medo sempre vai vir, nós somos humanos, nós vamos ter medo. Mas quando o medo aparecer, nós vamos dizer, nós vamos vencer o medo em nome de Jesus. E foi assim que aconteceu com Davi. Ele venceu Golias através do nome de Jesus. Teve medo? Teve, mas ele não foi dominado pelo medo. Não seja dominado pelo medo. Seja confiante que Deus dará a vitória. No 3.3, ele vai falar, andemos por fé e não por sentimentos. Nós sabemos que andar pela fé e não pelos sentimentos, mas muitas das vezes é muito comum nós voltarmos ao hábito de tomar a decisão e julgar os nossos valores pessoais, a nossa espiritualidade. E é muito mais fácil você se deixar julgar pelas suas emoções, né, pelos seus sentimentos. E o que acontece? Baseado no que estamos sentindo, é importante compreendermos que nós somos a obra das mãos de Deus, fomos criados com razão, emoção, sentimentos, etc. Mas também com mas também com a capacidade de crermos e de nos relacionarmos com Deus. Né? Após a entrada do pecado, todas essas dimensões do ser humano foram afetadas. Né? Não somente a parte que nós falamos das emoções, mas também do sentimento e também da própria mente, né? Que a mente ela é considerada como a condutora, e a partir daí é geradas as emoções, é gerados os sentimentos. Por isso, o que acontece? Por isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus para lidarmos com isso, com as nossas emoções, com os sentimentos, de maneira saudável e para a glória de Deus. Ou seja, se a mente ela é a condutora das emoções, dos sentimentos, e tudo isso foi canalizado com o intuito de levar sempre a errarmos, a fazer as escolhas erradas, a se deixar levar pela indecisão, através de uma escolha nossa, por tomar uma decisão errada, né? Se deixar levar pelo pecado. O que acontece? Nós temos que lidar com tudo isso de uma forma levando sempre, pedindo sempre, né, a conduta do Espírito Santo, pedir sempre para que Deus ele guie as nossas decisões, para que Deus ele possa tomar a direção, porque Deus ele sempre vai ter o melhor para nós, para nossas vidas, mas antes de tudo nós temos que pedir o direcionamento do Senhor.
antes de tomar qualquer decisão, nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo, não é verdade? E é o que diz, o Espírito Santo ele é considerado como o nosso consolador, o nosso amigo fiel que está sempre conosco, mas Deus, a todo momento, Ele só quer uma decisão nossa, que é pedir a ajuda de Deus antes de tudo, né, em todos os momentos. E o que nós aprendemos com isso? Deus, Ele não quer que nós sufocamos as nossas emoções, mas também não quer que nós caminhamos por ela. Por isso, as nossas emoções, elas precisam ser restauradas pelo Senhor. E o que nós podemos aprender com isso? Deus, Ele não quer que sufocamos as nossas emoções, mas também não quer que caminhamos por ela. Por isso, as nossas emoções precisam ser restauradas pelo Senhor. Né? E não existe um manual para isso. Por isso que nós temos que andar conforme o que diz a palavra de Deus, não é verdade? Que Deus Ele possa restaurar todas as nossas emoções, nossos sentimentos, que tudo isso venha a ser, nós possamos utilizar para o bem, né? De acordo com que a palavra diz, que nós possamos se deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo que está pronto a nos ajudar. O que Deus Ele quer somente é que nós, antes de tudo, podemos pedir o direcionamento do Senhor, que Deus Ele está pronto para poder nos ajudar a qualquer momento, não é verdade? Para concluir, eu vou ler aqui. Que possamos ajustar a nossa mente, vontade e emoção aos propósitos de Deus, sabendo que Ele deseja que vivamos sua boa, agradável e perfeita vontade, e desfrutemos de uma vida em abundância, numa fé sólida, baseada em tudo que a palavra diz, pois a palavra permanece para sempre. Então, nós falamos sobre mente, que a nossa mente ela precisa estar restaurada também pelo Senhor, que nossa mente precisa estar apta para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Falamos também sobre escolhas. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o bem e o mal, mas que também nós possamos entender que a verdade é Deus e que tudo está sobre Ele. Então, a nossa escolha, a nossa mente precisa estar voltada para a vontade de Deus e as nossas escolhas guardadas pelo aquilo que o Senhor nos instruiu, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que os nossos sentimentos possam ser restaurados pelo Senhor, que não vivamos por medo, por emoções, mas que nós vivamos um sentimento de Deus, uma coisa dentro de nós, que nós sabemos que tudo que fazemos seja para a honra e glória de Deus. Então, o medo nós vamos sentir, a nossa mente, por um momento, vai estar turbulenta, as nossas escolhas vai estar indo para um lado e para o outro, mas que com essa lição nós possamos aprender que tudo volta para Deus e tudo é para Ele. Então, mente, escolhas e sentimentos sejam tudo para a glória de Deus. E assim nós queremos orar por essa lição e agradecer a você que permaneceu conosco. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por abrir a nossa mente, por entender que a escolha é sempre Deus, o melhor caminho é o Senhor, e que os nossos sentimentos venham estar sempre de acordo com a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a ser pessoas fiéis e filhos fiéis a Ti. Nos ajuda, Senhor, a ter uma mente agradável do Senhor, uma mente que escolhe sempre ao Senhor, e que nós possamos viver o melhor do Senhor nessa terra. Tire todo o medo, tira toda a indecisão, e nos ajude a caminhar o trilho que o Senhor preparou para nós, sem incerteza, sem dúvidas, mas com a certeza de que chegaremos no final e tudo valerá a pena, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.